Graças e paz, irmão. Boa noite. Vamos orar antes de iniciar, né? Todo mundo curva a sua cabeça. Que, ó querido Pai, Deus soberano, esse momento é um momento ímpar na vida de cada um que está aqui hoje, Pai. E que eu venha ser um instrumento, Pai, hoje à noite, para ministrar na vida de cada um que está aqui hoje e de cada um que venha ministrar também venha, Pai, ser ousado na Tua palavra. Para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. Irmãos, eu confesso a vocês que quando eu estava procurando um tema, né, para ministrar em relação a esse momento que é importante na nossa vida, né, e veio vários temas, submissão e autoridade, empatia, várias coisas. E no último, posso dizer assim, na penúltima aula do Rema, né, que foi a disciplina Caráter de Deus, o pastor Perilo, né, que ministrou, foi chave assim para a ministração de hoje, que é convivendo com o Pai sem conhecê-lo. Eu aceitei a Jesus com 12 anos de idade, a minha primeira vez, e a partir daí eu não tive um acompanhamento, não comecei a frequentar tanto a igreja, e acabei me desviando nesse período, até os 16 anos. E com 16 anos, minha tia, né, que é cristã, pregou para mim novamente e eu voltei para os caminhos do Senhor. Eu lembro até hoje o que ela falou, né? Ela falou sobre o céu, como nós iríamos morar lá, como iria ser, né, essa morada. E aqui naquele momento eu me rendi e estou firme até hoje, né? Durante esse tempo foram várias coisas que aconteceram, porque eu era cristão, mas eu era muito carnal. Eu fazia muitas coisas da carne. E não era feliz. Eu convivia com Deus, mas não era feliz, porque eu não praticava, eu não conhecia as realidades de Deus na minha vida, né? E durante esse tempo, Deus para mim foi apresentado de uma forma totalmente diferente do que eu conheço hoje, né? Era um Deus altamente carrasco, um Deus que sempre estava me julgando e que eu nunca iria atingir os padrões que Ele exigia, que eu nunca seria bom, que a gente, na verdade, não somos bons assim, no bom sentido, né? Mas Deus, Ele nos ama, porque Ele nunca vai mudar. Independente do que eu faça, independente do que nós fizermos, Ele nunca vai mudar, Ele sempre vai ser o mesmo. E, irmãos, quando o pastor Berilo falou isso, foi na hora que realmente veio a revelação do meu coração. Deus nunca vai mudar. Deus nunca vai mudar. E eu dizia, Senhor, eu te conheço, e eu continuo praticando essas coisas, essas obras que não te agradam. E foi naquele momento que eu percebi que eu não amava Deus o suficiente. Eu não amava Deus o suficiente. E eu tinha vergonha de falar isso, porque eu achava que eu nunca ia ser aceito por Deus. E naquele momento eu senti uma paz, porque o Espírito me revelou. Você foi sincero, e é isso que eu quero. Eu não quero máscaras, eu não quero fingimento. Eu quero que você seja o que você é. E a partir do que você é, eu vou te moldar da melhor forma. Então, a partir desse momento, irmãos, foi um momento, assim, crucial na minha vida. E por que é que eu não conhecia a Deus? E eu tinha medo dessa forma dele não me aceitar. Porque durante um tempo, o meu pai, ele sempre foi uma grande referência para mim. Até os meus 11 anos, 12 anos de idade. Né? Porque minha mãe eu tenho uma irmã deficiente, do primeiro casamento da minha mãe. E o meu pai, ele cuidava da minha irmã de uma forma que eu dizia, cara, eu tenho o melhor pai do mundo, porque uma pessoa que não é filha dele de sangue, vamos dizer assim, e ele trata ela com um amor que eu ficava impactado com aquilo. Ele cuidava dela, ainda cuida dela, e ele era referência para mim. Aí, a partir de um tempo, o meu pai, ele começou a trair a minha mãe, né? E eu fui perdendo aquela admiração que eu tinha por ele. E eu fui vendo, e num desses momentos, né, que ele começou a trair a minha mãe passou 10 anos lutando pelo casamento dela. E a minha mãe é uma grande mulher e me inspira demais, a minha mãe. E eu vi que eu fui percebendo, e aquela pessoa que eu amava tanto, que eu admirava tanto, eu comecei a querer ser qualquer pessoa, menos ele.
porque para mim ele não era mais referência de nada. E a partir do momento que eu até cheguei a presenciar alguns momentos de ver assim ele traindo a minha mãe, aquilo foi... Eu tinha 12 anos de idade naquela época da adolescência, né? A gente já tem tantas incertezas e dúvidas. E eu vi, né, essa traição do meu pai, e naquele momento tinha muitas brigas na minha casa e tudo, e ele olhou para mim assim e disse, que eu contei, né, para minha mãe o que eu vi, e ele disse assim, se eu se separar da sua mãe, a culpa é sua. E naquele momento foi assim, e ele olhou para mim e disse assim, eu tenho vergonha de você ser o meu filho. Naquele momento, eu queria ser qualquer pessoa, eu não queria ser ele. Ele não era mais nada para mim. Eu não tinha mais essa referência, aquele amor, pode dizer assim, que eu tinha por ele, né? E durante esse tempo, meu pai, ele foi cada vez ficando uma pessoa perversa. Eu não estava mais reconhecendo ele. Eu não reconhecia mais aquela pessoa que era referência para mim, se tornou uma pessoa que eu menos queria ser e que eu menos queria ver naquele momento. E eu lembro que, quando o pastor Perillo falou na penúltima aula, né, ele falou a questão da paternidade. E o momento que eu estava aqui, eu lembro que eu estava nessa cadeira, onde Caio está, para cá, nessa terceira. Eu disse, Senhor, eu não te amo o suficiente, mas Deus disse, você tem que voltar para a sua cidade, você tem que amar o seu pai, independente do que ele é, independente do que ele faça. Porque para você amar uma pessoa que você não vê, você tem que amar uma pessoa que você vê, primeiramente. Então, hoje eu tenho uma relação boa com o meu pai, né? Estamos voltando a esses laços, né, de pai e filho, e tem sido um tempo muito bom, né, com o meu pai. Eu tenho voltado, e eu percebo hoje, irmãos, que, porque eu tenho um entendimento que ele não tem, não que eu seja melhor do que ele ou superior do que ele, mas quando a gente aceita Cristo, os nossos olhos são abertos, e os dele ainda continuam fechados. E a minha missão fazer que os olhos dele sejam abertos através do Espírito. E eu lembro que um desses momentos que eu falei, né, que eu não amava a Deus, e o Espírito me revelou, você não me ama porque o seu pai, que você tinha referência, que era o que era e mudou, mas eu sou Deus e eu nunca vou mudar, independente. Então foi naquele momento, irmãos, eu sabia que Deus era imutável, mas foi nesse exato momento que Deus deu a revelação. Eu nunca vou mudar, porque a referência de pai que eu tinha era essa, e a referência de Deus é completamente diferente, ele nunca vai mudar. Então eu nunca ia ser aceito, eu achava, por Deus. Então eu tinha medo, no meu espírito, que Deus poderia mudar. E isso eu não sabia, e Deus me revelou, porque era a referência que eu tinha. E, irmãos, eu também, antes disso, eu era uma pessoa muito religiosa, né? E quem foi religioso e quem, às vezes, está lutando contra isso, sabe como é difícil, né? A religiosidade. Você tem que andar com a Bíblia de uma forma, tem que se vestir de uma forma, tem que caminhar de uma forma, tem que... né? Tudo tem uma forma de fazer e de ser. E eu fui quebrando muito isso. Eu lembro que a primeira vez que eu cheguei, né, aqui no Verbo, ainda era no prédio antigo, quando eu cheguei, eu digo, vixe, essa parede preta, esses ar-condicionados, eu digo, vixe, isso aqui não vai dar certo, não. E eu sou muito grato a Rodrigo e a Maiara, que me trouxeram para cá, né? E conheci o ministério, conheci o Rema, que foi o que mudou, né, completamente a minha vida. E hoje eu lembro de uma palavra que a Aurélia pregou, lá quando era no outro templo ainda, que a Aurélia falou que quando você chegar em casa, você faça esse exercício, você se olhe no espelho e diga o que você quer ser. Você se olhe no espelho e diga o que você é e o que você precisa mudar. Eu confesso, Aurélia, não foi fácil fazer isso naquele momento, porque muitas coisas que a gente faz, a gente não quer aceitar. A gente, às vezes, não quer mudar, porque mudar dói.
dói e causa, não sofrimento, mas é um desconforto. Você está tão acomodado com aquilo que você não quer mudar, porque é muito mais fácil você seguir uma rotina do que viver um sobrenatural. Eu posso chegar aqui, me vestir de uma forma, fazer isso. Isso é muito fácil, eu faço isso no automático, sem nem perceber, né? Então, eu não sei como Deus fala com vocês, mas quando Deus fala comigo, Ele nunca completa tudo de uma vez. Ele sempre dá um spoiler, deixa eu pensar um tempo, muito tempo em relação a essas coisas. E, a partir disso, com o tempo, Ele me revela. Eu não estava mais nem lembrando, Ele vai lá e diz, é agora. E Deus, irmãos, Ele tem sido fantástico na minha vida. Eu terminei agora, né, a faculdade, sou recém-formado. E já consegui um emprego, né? Graças a Deus. Aí consegui o primeiro emprego e depois desse emprego eu recebi outra proposta para ir trabalhar em outra cidade, com um salário ainda melhor. E quando eu cheguei lá, né, com uma semana, o Espírito de Deus já tinha revelado, mas eu achava que era ainda, né, coisa da cabeça da gente. Quando cheguei lá, com 3 dias de trabalho, aí o rapaz chamou, você vai ser coordenador da odontologia. Né? Então, tipo assim, e eu disse, Senhor, o meu primeiro salário que eu receber, eu não quero 1 centavo antes disso acontecer. Eu não quero 1 centavo, vai ser todo para a obra. Né? E depositei, quando eu recebi, nem vi, só fiz o Pix e transferi. Né? E aconteceu, irmãos, Deus honra a gente, independente do que a gente faça, e a gente faz, não porque a gente vai receber galardão, porque Deus, Ele merece. Tudo que a gente faz, irmão, para Deus é pouco. Pouco. Tudo que a gente faz para Deus é pouco, porque o que Ele já fez por mim e por você, não tem como nem explicar, né? E o Deus que muda qualquer situação, qualquer circunstância, Ele é maravilhoso para mudar qualquer situação. E, só para concluir, né, uma experiência que eu tive antes, que eu pensava, Deus, vem na minha mente, Deus, será que realmente existe? Né? Vem isso na cabeça, não sei se já passou nada de vocês, mas na minha já passou. E eu tinha vergonha de falar isso, porque eu digo, mas Deus existe. É aquela coisa, né, de não ser aceito. E eu disse, eu quero uma experiência contigo para saber se você existe. E a gente acha que a gente está desafiando Deus, mas Deus gosta dessas coisas, porque quando você é sincero com Deus, Ele vai retribuir de acordo com o seu entendimento naquele momento. Eu lembro que eu estava deitado, né, no meu quarto, na rede, e eu disse, Senhor, eu quero se sentir abraçado por Ti, se Tu realmente existe. E eu lembro, como se fosse exatamente, eu nunca vou esquecer desse momento, que eu fechei os olhos e o Espírito disse, não abra o olho, fique com o olho fechado. Só abra quando eu disser para abrir. E eu fiquei lá, irmãos, comecei a orar, e eu lembro que eu colocava a minha mão aqui, eu não conseguia encostar a minha mão no meu peito. Tinha uma barreira que impedia. Eu colocava tanta força, mas não conseguia. Não conseguia, porque tinha outra mão que estava aqui, no meu peito, e eu não conseguia. Aí, naquele momento, eu disse, tu és real, Deus. E eu lembro que eu levantei as minhas mãos, e a pessoa segurava nas minhas mãos. E, irmãos, foi uma das maiores experiências fantásticas que eu tive na minha vida. Porque eu aprendi que com Deus, quando você conversa, quando você é sincero, quando você fala o que realmente você está sentindo, é onde realmente Ele vai trabalhar na sua vida. Você não precisa usar uma máscara, você não precisa usar palavras bonitas, você não precisa adereços, você precisa só ser sincero. Fale o que o seu coração está dizendo. Porque a partir do momento que você fala o que está no seu coração, é ali onde Deus vai trabalhar, é ali onde Deus vai mudar aquela situação. Porque às vezes a gente tem vergonha de se apresentar a Deus, mas a gente não precisa ter vergonha, porque a gente nunca vai ser julgado por Ele. Ele sempre vai nos trazer para perto e dizer, olha, é agora, vamos mudar isso, tem que mudar isso, tem que fazer isso. E, irmãos, Deus, Ele... E a gente não consegue explicar com palavras assim, porque é um amor tão grande e um cuidado que você não consegue
né? E o meu tempo já está quase acabando, né? Mas era isso, né? Agradeço a todos. E tinha muitas coisas para falar, porque foram 2 anos, né? Então foram muitas experiências ao longo do tempo, mas eu creio que vai ter outros momentos e para a palavra ser mais ministrada no coração de pessoas. Amém.